Um primeiro tempo que deu para entender um pouco mais do posicionamento ali, vocês vieram bem mais propositivos no primeiro tempo. Deu para ver muito o posicionamento do Jean Lucas, o tempo inteiro ali tu chamando ele e para manter o posicionamento dele, tanto que no primeiro tempo teve uma bola com um risco muito maior, né? Ele conseguiu ali furar a defesa colorada. E aí o Biel entra no segundo tempo para dar mais velocidade. Só que durou menos de um minuto, né? Logo em seguida, o time toma um gol. E aí eu queria te ouvir, principalmente sobre esse menos de um minuto, assim. Foi realmente muito rápida a reação do Inter e queria te ouvir sobre o que tu consegue tirar de proveito, digamos assim, para a próxima partida contra o Fluminense em casa. Obrigada. Boa noite. Primeiro que o jogo estava um jogo muito truncado, difícil, né? Não foi um jogo com tantas oportunidades de gols, assim. Até o momento que nós fizemos o gol, a gente sofreu, acho que perto do minuto 70, por aí foi o gol. E a gente podia ter tentado ao menos segurar minimamente para o torcedor começar a cobrar um pouco mais o time, deixar um pouco mais nervoso. Infelizmente nós estávamos ainda comemorando o gol, sai um lateral e tomar um gol de lateral da maneira como foi é complicado. E aí acontece o reverso, né? Porque o torcedor começa a cantar e incentivar e o time adversário sempre tende a crescer nesses momentos. Então tomamos 2 gols de bola parada, de um lateral, de uma bola de segundo pau que nós sabíamos que é onde os escanteios eram batidos. O que fica é que a gente tem que ter mais maturidade para depois que consegue a vantagem fora de casa, né? Colocar o adversário numa situação mais difícil por mais tempo, né? E deixar eles numa situação mais complicada. Eles reagiram, acho que, sei lá, o tempo que demorou, metade do tempo foi na comemoração, a bola saiu, lateral e gol. Uma falta de atenção. Acho que tomar o gol, logicamente, de um time como o Inter, não é uma coisa, é um time que tem qualidade para criar. Mas de um lateral assim, aí foge um pouco do padrão da gente. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito da escalação, primeiramente de escolher começar com o Rezende no meio e com o Oscar no ataque ao lado do Tassiano, e depois a mudança no intervalo, porque a saída do Oscar para a entrada do Cauli. Bom, nós colocamos o Oscar hoje para ter um peso a mais na área, um jogador que chegasse um pouco mais. Nós tínhamos Juba por um lado, Arias pelo outro, tentando alternar quem chegava no fundo. O Cauli jogou os últimos 2 jogos, estava um pouco cansado, ele não aguentaria jogar o jogo todo, então eu preferi botar uma referência no ataque, tentar criar com o Rezende um pouquinho mais, dando um pouco mais de consistência defensiva, com o Caio, com o Jean e com o Everton. Achei que era o suficiente para a gente ter essa posse de bola, e aí ter Tassiano e Oscar para atacar mais a área. Infelizmente nós não conseguimos produzir tão bem. Eu achava que 45 para o Cauli ele conseguiria jogar esse jogo e o próximo contra o Fluminense, também era a minha preocupação, para dar o que faltou para a gente no primeiro tempo, que é controlar um pouco o jogo, porque nós não conseguimos trocar 6, 7 passes, raro foram as vezes que nós trocamos, e a nossa característica é de jogar trocando passes. Se você não tem condições de ficar com a bola, aí o time ele começa a ficar inviável, né, com os jogadores, com as peças que ele tem. Então nós tentamos fazer com que o Cauli conseguisse ter um pouco mais de posse de bola para a gente construir. Depois, com a entrada do Biel, ter um pouco mais de velocidade e trazer o Jean Lucas para a posição mais de origem dele, que é aquele terceiro homem, né, o segundo homem do lado do Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E até que saiu a situação de gol com o Biel, numa puxada de contra-ataque. Mas é o que eu falei, não tivemos nem o sabor de ficar. Se a gente fica um pouquinho mais no jogo, sem o Inter fizesse o gol, acho que começariam cobranças, o que é normal a gente conhece, jogando fora de casa. Mas nós não conseguimos ter esse sabor de ficar um pouco mais à frente. E olha que o jogo já estava se encaminhando para o terço final. E aí o Inter cresceu no jogo e conseguiu fazer seu segundo gol. Rogério, boa noite. Mas com relação ao Rezende, eu queria dar mais consistência defensiva com o Oscar, mais uma profundidade maior no ataque. E nós não tivemos a bola da maneira como eu esperava, apesar de ter sido bem dividido o posse de bola, mas não tivemos como eu esperava no primeiro tempo. Desculpa. Rogério, boa noite. Em relação ao time, não consegui segurar essas vantagens, né? Contra o Vitória o time fez 2-1, mas quando teve a vantagem, um jogador a mais, foi o pior momento do time na partida. No Barradão tinha 2-0 na vantagem, não conseguiu segurar.
E hoje toma uma virada, né? Um momento ali de, como você falou, em relação à desatenção do time em campo. Fora que no segundo gol, a bola aérea, né? O Bahia é o time da Série A que mais toma gols aéreos, são 16, se eu não me engano, é o primeiro entre todos os times da Série A em relação a esse quesito. E mais uma vez, você termina o jogo de hoje com uma substituição ainda a ser feita. Queria que você resumisse em relação a esses tópicos, né? Por que o Bahia não consegue segurar um jogo com a vantagem mais uma vez hoje, as bolas aéreas e em relação à mudança? Hoje, diferente dos outros jogos, os gols foram bem atípicos. O primeiro gol especial, você tomar um gol de lateral, só o lateral e um toque na bola e nós tomamos o gol. Então eu acho que aí é realmente uma falta de atenção, não tem a ver com não dá para você dar outra conotação que não seja falta de concentração um pouquinho para sofrer o gol. Na bola parada, eu acho que também é o time que mais jogou. Se você for, né, é natural que você tenha mais tipos de gol de um jeito, sofra mais de outro. Mas é uma preocupação que a gente tem sempre, por isso que quando eu faço as trocas, por exemplo, tiro o Tassiano e o Caio, você entrou Biel e Everaldo, para manter ainda um padrão com 2 zagueiros, Rezende, mais um atacante que tenha um pote físico melhor para a gente tentar se manter na bola aérea. Mesmo assim, a gente vem sofrendo. O outro tópico que você falou? Uma mudança mais uma vez só para ele. Pois é, mas eu já tinha trocado os 3 homens de frente. Se a gente se abre mais do que aquilo, eu acho que era mais fácil de tomar um terceiro gol até do que fazer. Então, acho que a gente trocou, os 3 homens de frente estavam mais inteiros no jogo. O Depenha entra no lugar do Everton, quando o Everton baixa um pouco a intensidade. E eu acho que mais do que isso à frente, o time já cansado no meio campo, os contra-ataques poderiam ser fatais. Eu acho que a gente se manteve no jogo até o final, tivemos a chance com o Everaldo, aliás, faltando acho que 1 minuto para acabar o jogo ali. Eu acho que a chave do jogo foi não ter conseguido segurar a vantagem, muito pouco tempo só, com a vantagem de 1-0. Tudo bem, Rogério? Boa noite aqui no fundo. Você já falou muitas questões do jogo, mas é sempre bom te ouvir, porque você foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, fez história no São Paulo, um técnico que está construindo também uma carreira no futebol importante. E eu queria uma avaliação sua sobre o adversário hoje aqui, o Internacional, um time que vem também numa pressão recente, perdeu uma semifinal de estadual para o Juventude. E esse Inter que você enfrentou aqui, ele é um candidato a título brasileiro ou vai beliscar uma Libertadores? Eu queria que você falasse um pouco. Aí é difícil, eu tenho que primeiro saber, nós, né, me preocupar com o Bahia, aonde a gente pode chegar. Eu acho que o Inter foi competitivo, foi um jogo, acho que relativamente parelho em quase todas as situações. O Inter aproveitou melhor no momento que nós desconcentramos. Mas eu acho que, por tradição, por tudo, sem dúvida nenhuma, o Internacional tem condições de brigar lá em cima na tabela, assim como nós também temos condições de fazer um campeonato bem melhor do que foi no ano passado. Rogério, mais perguntar específico sobre o Depena, né? Que foi a última contratação, agora veio nessa janela por conta dos estaduais e hoje fez a sua estreia aqui. Fez meio que um bate-volta, né? A gente comentava aqui. Queria te perguntar sobre qual a tua intenção de como utilizar ele dentro do time. Deu pra ver que hoje teve uma substituição bem mais com o Everton Ribeiro ali no meio de campo, né? Mas o Depena também, em dado momento aqui no Beira-Rio, foi utilizado como lateral também esquerdo. Não é a função que ele mais curte, digamos assim, mas que atualmente dentro do Bahia é a posição que tem mais déficit. Qual é a tua intenção de utilizar o Depena daqui pra frente? Obrigada. Minha intenção é utilizá-lo no meio campo, na função de... Especialmente, acho que o Everton, ele tem bastante características de controle de jogo, bom passe, é um jogador que sabe transitar bem ali no meio, tem ajuda, né, na marcação, ora no lugar do Jean Lucas, se precisar, enfim, é um jogador de meio campo que para mim não veio para ser utilizado de lateral esquerdo, não acho que ele tem as valências necessárias para atuar nessa posição. Jogador de meio, já atuou inclusive à frente, mais aberto à esquerda, né, também já vi ele atuar, mas a minha intenção é utilizar mais no meio campo. Rogério, falando do sistema defensivo, você tinha dito lá no Bavi de tomar um gol com a linha de 5 quando você toma aquela virada. Hoje você falou mais uma vez de uma falta de atenção. Mas dá para dizer como corrigir isso, se é peça, mudança de peça? Porque até na questão de falar de treinamento, o tempo tem sido bem curto. Mas como resolver isso? Porque o torcedor ele escolhe alguns, você sabe disso, né? Para criticar mais ali. Só que o Bahia segue dessa forma, decepcionando o torcedor. Bom, eu acho que nesse caso do primeiro gol,
Isso é uma coisa, desculpa, é do campo, que ela tem que ser... A bola tá parada na linha lateral. Eu acho que é uma coisa que você tem que cantar no campo, o jogo, tem que estar atento, fazendo cobertura, o fechamento do meio campo também um pouquinho mais para dentro, né? Acho que o Canu sai com, não sei se era o Borré, quem que era, de longe eu não consegui ver, sai da marcação, o Cuesta vem, acho que passa no meio das pernas dos dois, né? Tanto do atacante quanto do Cuesta, eu acho, não tenho certeza. E aí acho que o Wesley que entra para fazer, para bater, de longe não dá para ver direito, o Juba perde o timezinho da bola um pouquinho, aquele segundo que ele sai à frente. E eu acho também que passa no meio da perna do Marco, na hora que ele sai fechando o ângulo, que é uma bola rápida, distância curta, né? Então eu acho que foi uma série de erros que essa situação ela tem que ser aqui dentro do campo, cantada, falada. Eu acho que isso é mais nesse sentido do que uma correção, um treinamento específico para isso. Acho que explica melhor, acho que falar mais dentro do campo, se comunicar mais, gritar, avisar e não tomar gols desse tipo. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.